Tô aqui na casa da minha avó, galera, aqui em Parnamirim. E estou assistindo a escolinha do professor Raimundo. Aqui na casa da minha avó. E eu sempre venho pra cá, quase todos os dias, né? Tem uma fotinha ali, ó. E minha. Ali. E retratei que eu fui galera, eu tô só fazendo esse vídeo só pra fazer alguma coisa, né? Que eu não tô fazendo nada, só assistindo isso aí. Jogando no celular, né? Não jogando, né? Conversando no WhatsApp. Então, valeu e tchau.